Momento de reflexão da Palavra de Deus, com o evangelista Fabiano Monteiro. Disse Jesus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouça agora mais uma ministração da poderosa Palavra de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que você nesse momento aquiete aí o seu coração, tá bom? Que você possa dar ouvidos à palavra de Deus, que tem impactado muitas vidas, que tem transformado muitos corações. E eu quero ler nessa tarde um texto para a nossa meditação. Quero compartilhar com vocês um texto que se encontra aqui no livro de Jó, capítulo 42. Nós vamos ler o versículo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e o 6º. Você possa abrir o teu coração para que a palavra de Deus entre na tua vida como uma semente que vai frutificar e vai gerar frutos na sua vida. Então diz assim a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó da cinza. Aleluia! Aleluia, meus queridos amigos, irmãos e ouvintes da Rádio do Avivamento. Quem nunca leu a história de Jó? Quem nunca conheceu essa história tão emocionante, tão sofrida, mas também tão vitoriosa? Eu tenho certeza que todas as pessoas que leram o livro de Jó por inteiro pôde compreender o verdadeiro significado daquilo que Jó passou em sua vida. Sabemos que Jó era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Era um homem que fazia e praticava os mandamentos do Senhor, que obedecia ao Senhor, que temia a Deus
que servia o Senhor de dia e de noite, era um homem que podemos dizer segundo o coração de Deus. Jó era um homem que o próprio Deus deu testemunho dele. Você já pensou Deus dar testemunho de você? Ei, você está vendo aí a Ednaide, a minha serva? Ei, você está vendo aí o Alexander, o meu servo fiel? Ei, você está vendo aí a Fabiana, a minha serva, a minha amiga? Ei, você está vendo aí a Socorro Holanda? Já pensou como é tremendo nós ouvirmos o testemunho do próprio Deus em relação a uma pessoa? Pois foi exatamente isso que aconteceu com esse homem chamado Jó. Jó era um homem muito rico e que era temente ao Senhor. Jó era um homem que se desviava do mal, que se desviava do pecado, que tinha o Senhor no seu coração e que queria fazer acima de tudo a vontade de Deus. Mas a Bíblia nos conta que de repente Jó é provado. Deus ele permite com que Jó perca todos os seus bens, todas as suas riquezas. E como se isso não fosse suficiente para essa prova de Jó, ele também perde os seus filhos, perde os seus servos, os seus empregados. E como também se isso não fosse suficiente, Jó, ele perde também a sua saúde. Aleluia! E então Jó, um homem que era temente a Deus e que se desviava do mal, começa a viver em ruínas, começa a viver na miséria. Aleluia! E tudo isso porque ele estava sendo provado por Deus. Deus havia permitido com que Satanás tirasse tudo de Jó, menos a sua vida. E o que Deus queria fazer com tudo isso era provar a Jó. E quando nós lemos essa história, nós até ficamos assim um pouco perplexos, porque parece ser algo injusto. Um homem que servia a Deus, que era temente ao Senhor, mas que estava passando por todas essas dificuldades. E aos nossos olhos nós podemos dizer que ele não merecia passar por tudo aquilo que ele estava enfrentando. Mas, meus queridos amigos, irmãos e ouvintes, às vezes é necessário isso acontecer em nossas vidas, você sabia? Eu sei que nesse momento a palavra de Deus está sendo ministrada a muitas pessoas. E dentre essas pessoas também tem aqueles que estão passando por adversidades, como o nosso irmão Jó. Talvez na mesma proporção não, mas que estão enfrentando tribulações e dificuldades e está sendo provado pelo fogo. Alguns estão sofrendo por conta do seu marido, que está lhe traindo, que está com amante, ou que saiu de casa, ou que está em meio às drogas ou à bebedeira. Outros estão aí sofrendo por conta dos filhos, que estão perdidos, que não querem saber de Deus, que não querem ouvir a voz de Deus, que não querem estar nos caminhos corretos, nos caminhos de Deus. Aleluia! Outros estão passando aí por enfermidades como a luta pelo câncer, a luta pela depressão, pela angústia, pelo rancor. Então, meu querido, existem nesse momento muitas pessoas que estão
enfrentando adversidades em suas vidas, assim como esse homem chamado Jó passou. E além de tudo isso ter acontecido com Jó, ele ficou completamente só, porque até a sua mulher havia desamparado esse homem. Até a sua própria esposa não estava compreendendo o plano de Deus para a sua vida, mas sabia que em meio a todas essas dificuldades que Jó enfrentou, havia um plano de Deus para a sua vida. Ei, meu querido ouvinte, minha querida irmã, eu não sei o que você está passando nesse momento. Eu não sei qual é a tua dor, eu não sei qual é a tua angústia, mas em tudo que você está passando, aleluia, que está te trazendo tribulação, que está te desanimando, eu quero dizer para você que existe um plano de Deus para a tua vida. Louvado seja Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Em tudo aquilo que você está enfrentando nesse momento, no dia chamado hoje, nesses últimos dias, existe um plano de Deus para a tua vida. Louvado seja Deus. Além de Jó ter perdido todas essas coisas, além dele ter passado por tudo que passou, ainda tinha alguns amigos que estavam o acusando pelaquilo que ele não havia feito. Os seus amigos não estavam compreendendo o propósito de Deus na sua vida. Aleluia! Eu me lembro que certa vez eu fiquei enfermo e chegou um certo irmão e disse para mim: meu irmão, será que você não está em pecado e Deus está passando a mão sobre você para te punir? Aleluia! Eu então fiquei calado e eu orei em espírito. Eu disse: Senhor, tu sabe que eu estou na tua presença e eu não estou te desobedecendo. Louvado seja Deus. E foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Os amigos dele chegaram querendo o acusar, tentando encontrar alguma coisa que trouxesse explicação para o que ele estava enfrentando em sua vida. Aleluia! Ei, mas às vezes, entenda, meu querido, que não existe explicação. Nós só devemos confiar em Deus. Louvado seja Deus. Os teus amigos podem chegar para você e te dar conselhos errados. Cuidado, porque o verdadeiro conselho procede de Deus. Por isso que Isaías diz que o nosso Senhor é o maravilhoso conselheiro. Louvado seja Deus. Se você quiser conselho, cuidado, para você não obter conselhos errados. Aqueles amigos de Jó começaram a indagar sobre as atitudes dele, mas Jó era um homem justo, aleluia, diante dos olhos de Deus. Mas, afinal de contas, por que é que muitas pessoas, por que é que nós, muitas vezes, passamos então por adversidades? Porque muitas vezes nós temos que enfrentar sofrimentos em nossas vidas? Por que é que nós muitas vezes temos que deixar Deus trabalhar dessa forma que dói muito em nós? É muito simples, meu querido. É muito simples. Quando Jó ele começa a compreender o propósito de Deus em tudo aquilo que ele estava passando, é o momento em que Deus começa a agir. Aleluia! Porque acima de tudo existe o propósito de Deus, existe um plano de Deus. Aleluia! Existe algo que Deus quer nos ensinar acima de tudo que nós enfrentamos e passamos. Louvado seja Deus! E quando Jó
ele começa a compreender aquilo que Deus estava tentando lhe ensinar. Aleluia! Ele diz aqui no capítulo 42, versículo 2: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Aleluia! Louvado seja Deus! Jó estava começando a entender que era plano de Deus na sua vida, que era propósito de Deus na sua vida, que Jó estava enfrentando tudo aquilo, que Jó havia perdido seus filhos, a sua riqueza, a sua saúde, porque havia um propósito de Deus para a sua vida. Deus estava planejando algo para ele. Aleluia! Deus estava pensando algo grande a respeito de Jó, e ele começou a compreender que quando Deus quer agir, aleluia, quando os pensamentos de Deus, aleluia, estão destinados a agir em favor ou a contra de qualquer homem, ninguém pode impedir. Louvado seja Deus! Ninguém pode impedir os propósitos de Deus na nossa vida, seja em momentos bons ou seja em momentos ruins, sejam para aquilo que seja favorável para nós, ou seja aquilo que não seja favorável, meu querido. Louvado seja Deus! Aleluia! Então Jó, ele começa a compreender o propósito de Deus para a sua vida, e ele consegue entender que era o pensamento de Deus, era o que Deus queria. Aleluia! E quando a gente lê a história de Jó, quando a gente medita nesse livro, eu consigo aqui compreender pelo menos dois propósitos principais pelos quais Deus queria ensinar a Jó, pelos quais Deus queria fazer na vida de Jó. Ei, você que está nos ouvindo, Deus tem propósito para você, viu? Aleluia! E se você não aprender na bênção, muitas vezes você vai ter que aprender na peia. Louvado seja Deus! Aleluia! Deus tem propósito para nós, meu querido. Nós temos que confiar em Deus. Agora preste atenção aqui, o primeiro propósito que Deus tinha na vida de Jó. Jó passou por tudo aquilo que ele havia enfrentado, porque em primeiro lugar, olha o que é que Deus queria fazer na vida de Jó. E é exatamente isso que Deus quer fazer na minha vida. E é exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida também. Aleluia! Você crê dessa forma? Pois então, olha só o que é que Jó diz aqui no versículo 5. Olha aí o primeiro propósito. Jó diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, agora tivei os meus olhos. Aleluia! 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 Louvado seja Deus! Com os olhos, com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora tivei os meus olhos. Louvado seja Deus! Ei, o primeiro propósito que Deus queria fazer na vida de Jó, sabe qual era? Deus queria se revelar pessoalmente para Jó. Louvado seja Deus! Porque Jó conhecia a Deus somente de ouvir falar. Porque Jó conhecia a Deus somente por aquilo que falaram para ele. Mas é como se Deus quisesse dizer assim para Jó: Jó, eu quero me revelar a você. Jó, eu quero me apresentar a você. Jó, eu quero mostrar o meu poder para você. Mas Jó, tem uma coisa, aleluia, você precisa se preparar. Eu não posso me apresentar para você, aleluia, você estando de qualquer jeito. Primeiramente, Jó, eu quero te preparar, mas vai doer um pouquinho, Jó. Eu vou te moldar, Jó. Aleluia, eu vou trabalhar na tua vida, Jó. Eu vou trabalhar no teu caráter, Jó.
Jó, eu vou fazer com que você confie mais em mim, Jó. Aleluia. Ei, quantos Jó estão nos ouvindo aí? Aleluia. Ei, Marli, Deus quer trabalhar na tua vida. Alexander, pastor Ivonilde, pastor Tiago, Ednaide, Natália, TT Maria, Fabiana, Socorro, Fátima. Todos vocês, Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Quando Deus trabalhar na nossa vida, louvado seja o Senhor, Ele vai se revelar para nós de uma forma tão grande, aleluia, que nós vamos poder dizer assim, olha, com os meus ouvidos ouvi, aleluia, mas agora os meus olhos te veem. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é a tribulação que Deus está deixando ou permitindo você passar, meu querido. Eu não sei qual é a dificuldade que Deus está permitindo aí, a prova que você está passando, aleluia, mas uma coisa eu sei, se você depositar a sua confiança em Deus como depositou, aleluia, esse homem chamado Jó, porque ele disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, ainda em meio à tribulação, em meio à dificuldade, ele estava confiando em Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Você pode até dizer que a sua tribulação é grande, que a sua dificuldade é grande, mas olha para esse homem aqui, o quanto ele passou. Ei, foi tudo em um só dia. Ele perdeu filhos, em um só dia ele perdeu servos, empregados, ele perdeu toda a sua riqueza em um só dia e ainda ficou com lepra. Louvado seja Deus. Mas quando ele começou a entender o propósito de Deus para a sua vida, ele diz assim no capítulo 42, versículo 2: bem sei eu que tudo podes, aleluia. O que é que Deus não pode fazer, meu querido, por você? O que é que Deus não pode fazer na tua vida? Você está pensando que essa tribulação não vai passar? Ei, vai passar, aleluia. Eu acho que você não leu o capítulo todinho, não. Eu acho que você não leu o livro de Jó todinho, não. Ei, o livro de Jó não termina aqui no capítulo 42, até o versículo 6, onde nós lemos, não. Aleluia, a história de Jó não termina assim, não, meu querido. A tua história também não vai terminar assim, não. Deus vai agir ao teu favor se você depositar a tua confiança e a tua esperança nele. Louvado seja Deus. Aleluia. Eita, Jesus, fala, Senhor. Fala ao teu povo. Fala aos nossos corações, porque estamos aqui, como Samuel. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo te escuta. Louvado seja Deus. O livro de Jó, meu querido, a história de Jó não termina ele com lepra, não. A história de Jó não termina ele sem nada, não. A história de Jó, sabe como é que termina? Aleluia, capítulo 42, versículo 10, diz assim, ó: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Aleluia, louvado seja Deus. Ei, a tua história não vai terminar assim, meu querido. Ei, minha querida irmã, a tua história não vai terminar assim, não. Deus vai mudar o teu cativeiro. Aleluia, Deus vai virar o teu cativeiro e aquilo que você perdeu, aleluia, seja lá o que for, Deus vai retribuir em dobro. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia, louvado seja Deus. Segundo propósito, primeiro propósito pelo qual Jó passou por tudo isso, é porque Deus queria se revelar para ele. Segundo propósito, Deus queria abençoar a Jó em dobro. Se Jó já era próspero, depois da tribulação, da dificuldade, da luta, da prova, Jó foi mais abençoado ainda. Sabe por que você está passando por tudo isso?
Sabe por que você está enfrentando? Ei, é com você mesmo, viu? É com você. Eu não estou falando aqui, não é pro vento não. É para você, meu querido. É para você, minha querida. Sabe por que é que você está passando por tudo isso aí? Aleluia. Primeiro porque Deus quer se revelar para você. Deus quer que você conheça mais a Ele. Deus quer que você seja amigo, amiga do Senhor. Deus quer fazer com que você enxergue com os seus próprios olhos o quão grande Deus é na tua vida. Louvado seja Deus. Deus quer que você conheça mais Ele. Deus quer que você tenha mais intimidade com Ele. Deus quer que você tenha amizade com Ele. Louvado seja Deus. Deus quer que você o conheça, não somente pelo aquilo que o pastor fala, não somente pelo aquilo que eu estou falando, não somente por aquilo que os irmãos falam, não somente por aquilo que as pessoas dizem por aí, não. Deus quer que você conheça Ele, aleluia. Ele quer se revelar para você nessa tarde, louvado seja Deus, aleluia. Esse é o primeiro propósito pelo qual você está passando por isso, ou pelo qual você irá passar um dia. Aprenda isso. E o segundo propósito é que Deus quer te abençoar mais. Deus quer te dar mais. Deus quer agir mais na tua vida. Deus, Ele tem muito mais. Aleluia. Ei, Deus, Ele tem muito mais. Além daquilo que você possa pensar, além daquilo que você possa pedir, aquilo que você nem ao menos pode pedir, Deus, Ele tem mais para te entregar. Louvado seja Deus. Mas muitas vezes, para Ele te entregar isso que Ele tem para você, é preciso nós passarmos por isso, por adversidades, por lutas, porque primeiro Deus precisa nos capacitar. Eu sempre tenho um costume de dizer, Deus não é irresponsável. Deus jamais vai dar, aleluia, a chave de um carro para uma criança dirigir, porque Ele sabe que essa criança vai bater o carro, vai matar alguém, vai morrer, vai se suicidar, aleluia. Mas Deus primeiro prepara a gente para que possamos receber as suas bênçãos. Louvado seja Deus. Ei, nessa tarde aí, recebe de Deus o preparo do Senhor para a tua vida, aleluia. Recebe de Deus aí aquilo que Deus está preparando para você, aleluia. Se prepara para receber aquilo que Deus tem guardado para você. Ei, Deus tem um baúzinho, um baú, aleluia, cheio de bênção. Cheio de bênção, está sobre a tua cabeça, aleluia, e está de cabeça para baixo, aleluia, mas está com um cadeado. Louvado seja Deus. Quem abre esse cadeado é você, quando você se prepara, aleluia, para receber aquilo que Deus tem guardado na tua vida. Louvado seja Deus. Eita Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, nessa tarde. A palavra do Senhor diz que existem bênçãos guardadas nas regiões celestiais para nós. Essas bênçãos são nossas, mas para que possamos receber essas bênçãos de Deus, muitas vezes precisamos ser moldados como Jó foi. Muitas vezes precisamos passar por momentos difíceis para que possamos entender os propósitos de Deus na nossa vida, meu querido. Aleluia. Eu quero que você entenda essa palavra. E que todas as vezes quando você estiver enfrentando adversidades na tua vida, lembre-se que Deus, Ele quer se revelar para você na adversidade. Eu já passei em minha vida por um momento muito difícil, louvado seja Deus. E foi nesse momento muito difícil que eu passei, que eu mais fiquei sensível à voz do Espírito Santo sobre a minha vida, aleluia. E Deus me ensinou a valorizar mais a vida do que os objetos, louvado seja Deus. Sabe quando é que você vai sair dessa prova? Quando você aprender aquilo que Deus quer te ensinar. Quando você aprender aquilo que Deus quer te revelar. Quando você aprender
a confiar no Senhor, verdadeiramente. Porque muitas vezes a gente diz que confiamos em Deus. Ah, eu confio em Deus, Deus é tudo para mim. Ah, o Senhor é tudo na minha vida. Ah, eu sou fiel a Deus, eu depositei toda a minha confiança nele, a minha esperança. Mas aí quando chega a tribulação, quando chega a luta, quando chega a dificuldade, quando chega a prova, aí você começa a murmurar, você começa a reclamar. Aí Deus olha para você e diz assim: você não disse que confiava em mim? Você não confiava em mim. Mas agora, por meio dessa prova, aleluia, por meio dessa tentação, você vai aprender a confiar em mim. Você vai aprender a depositar a sua esperança em mim. Aleluia, você vai saber que eu sou o teu Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia, você vai saber que eu, aleluia, faço conforme a minha vontade, louvado seja Deus. É exatamente isso que Deus queria mostrar para Jó, meu querido. É exatamente isso que Deus queria fazer na vida de Jó. E é exatamente isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Deus quer nos ensinar. Deus quer fazer com que nós venhamos a ser chamados amigos dele. Louvado seja Deus. Nosso tempo aqui já está acabando. Recebam essa palavra em nome do Senhor Jesus. Recebam essa palavra. Deus mudou o cativeiro de Jó. E Deus vai mudar o teu cativeiro também. Não importa qual seja a tua situação. Porque a situação de José, lá naquela prisão no Egito, não era fácil. Mas Deus mudou o cativeiro de José. Louvado seja Deus. A ponto dele se tornar governador de toda a terra do Egito. Aleluia, é isso que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Não importa o cativeiro que nós estamos enfrentando ou passando, aleluia, mas Deus há de mudar o nosso cativeiro. Deus vai mudar a nossa sorte, porque nós, aleluia, acreditamos que o nosso Redentor, Ele vive e Ele vai agir ao nosso favor. Aleluia. Disse Jesus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu sei que o meu Redentor vive e por certo ele se levantará. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos. O que você vai dizer? Diga apenas que a tormenta vai passar, porque, aleluia, Deus é contigo. Bate assim no peito e diz: Satanás, Deus é comigo. Não te deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não te rendas, porque ele já perdeu. Ele já perdeu. Agora é a sua vez. De quê? De humilhar. Oh, aleluia. Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Rádio 105 tá ouvindo? Manda um beijo pra vocês aí. O que ele fez? Jó não aguentaria, mas ele se enganou. Sabe por quê?
Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus, pode vir o diabo que vier, não se corrompe, não. Não. Aleluia. Mesmo em meio à tempestade, Jó se levantou da cinza. E o que ele fez? O que mais ele fez? Jó lançou-se sobre a terra e adorou, e falou pra todo inferno escutar. No sair do ventre da minha mãe, e é do que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome de quem? Aleluia. Oh, aleluia. Mas a história não termina assim. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus 10 filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvidos. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Falaste o valor da mulher, tu falaste agora toda tua. Aceitaste o bem de Deus, e o mal não quer escutar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele me deu. Senhor, cai por terra de Deus, e louvado seja o nome. E louvado seja o nome. Eu sinto a Shekinah de Deus aqui neste lugar. Fale mistério com Deus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, você que está fraco, receba o poder de Deus na sua vida hoje. Ai, Jeová lava subcantaraias. Receba a cura aí. Olha o fogo aí da cura para queimar essa enfermidade. Receba, 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 receba. E louvado seja o nome. Olha Jesus se levantando agora.